não estava fazendo nada mais e nada menos que pedindo esmolas, porque as suas condições físicas não vos ajudaria e nem ajudava com que ele tirasse o seu sustento trabalhando. Então, perceba comigo que uma pessoa cega, ela tem por dificuldade em não enxergar as coisas físicas. Não quer dizer que a pessoa que não tem a visão física, ela não tem uma visão espiritual. Porque iremos entender nesta noite que no mundo físico não retém as coisas no mundo espiritual. O apóstolo Paulo vai nos dizer no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, e se você quiser acompanhar comigo, vai lá, acha lá, Gálatas, capítulo de número 5, e no versículo de número 19, o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito. Há uma grande diferença em as obras da carne e nas obras do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo Gálatas 5, e o versículo de número 19, ele vai dar como título: manifestações de uma vida carnal, pecados que condenam a alma. E ele vai dizer: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo também vai escrever, no versículo de número 22, as seguintes palavras: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Escute isso aqui, repita comigo: fé. É um fruto, diga comigo, é o fruto do Espírito. Mansidão, temperança. E aí o apóstolo Paulo vai escrever no versículo de número 23: contra estas coisas não há lei. 24 ele vai dizer: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E ele vai continuar dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. E ele vai continuar dizendo, no versículo de número 6, no capítulo 6, versículo 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Perceba comigo que o apóstolo Paulo está nos dizendo que aqueles ao qual está na presença de Jesus, aquele que tem o conhecimento da palavra, quando alguém chegar clamando, quando alguém se apresentar com uma necessidade, o apóstolo Paulo vai nos dizer que aqueles que andam no Espírito e não na carne, direcione-o, ajude-o, ensine-o, não acusando, não falando mal, não tentando calar o seu clamor e nem
Porque havia uma necessidade muito grande sobre a vida daquele homem. Ele só queria ter um milagre físico. Ele só queria enxergar. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo estava prestes a passar no caminho daquele homem. E aquele homem, ouvindo aquilo, ele se levanta com a esperança de ser alcançado pelas obras do Espírito do Senhor Jesus. Então, o cego vai colocar no seu coração algo que a gente deve ter, algo que a gente não deve perder, que se chama esperança. Repita comigo, vai, diga esperança. Esperança. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O cego tinha uma necessidade. Está muito fraco, diga uma necessidade. Uma necessidade. A necessidade daquele homem